Bom, vamos então concluir esse período chamado República Velha ou República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite. Então, até por indicação de Campos Salles, que foi o presidente anterior, a gente tem aí a eleição do paulista Rodrigues Alves, que vai governar o Brasil de 1902 a 1906. Então, como principais pontos do governo dele, aí a gente tem obras no Rio de Janeiro, obras de saneamento básico, de ampliação de avenidas, demolição de cortiços. Em 1903, a gente tem a anexação do Acre, que passa a fazer parte do Brasil, até então pertencia à Bolívia. Nesse momento, a gente tem o ciclo da borracha, em que a extração do látex das seringueiras, e aí os brasileiros acabam invadindo o território do Acre, que era da Bolívia. Há conflitos, e aí a gente vai ter o Tratado de Petrópolis, em que o Brasil, para pôr fim ao conflito, compra o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas. Em 1904, a revolta da vacina, uma revolta contra a obrigatoriedade de se tomar a vacina antivaríola, liderada aí pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. E também é um ponto importante do governo Rodrigues Alves a responsabilidade fiscal, que é o controle dos gastos públicos aí. A revolta da vacina, a anexação do Acre, e também é no período do Rodrigues Alves que a gente tem o chamado Convênio de Taubaté em 1906, quando os presidentes do Rio, São Paulo e Minas se reúnem em Taubaté, cidades de São Paulo, para discutir uma política de valorização do café, em que o principal objetivo era fazer com que o governo federal comprasse o estoque de café quando os preços estivessem baixos, os preços no mercado internacional. Ocorre que Rodrigues Alves ele não abraçou essa ideia. A gente posteriormente tem a eleição do mineiro Afonso Pena, que vai governar entre 1906 e 1909. Ele não termina o seu mandato porque faleceu. E os principais pontos do governo Afonso Pena é a política de valorização do café. É ele que efetiva as medidas do Convênio de Taubaté, passando o governo federal a comprar os estoques de café quando os preços no mercado internacional tivessem baixos. Então, a partir daí, o governo passa, de fato, a ser o grande avalista dos cafeicultores. A gente tem o aumento das taxas alfandegárias, o que, de certa forma, incentiva a indústria. Mas o ponto principal do governo Afonso Pena é o investimento no setor cafeeiro. Ferrovias, portos, mais mão de obra para trabalhar nas lavouras de café. É também no governo dele que a gente tem aí a expansão da rede telegráfica para o interior do Brasil, sob a liderança aí do Marechal Cândido Rondon, obrigatoriedade do serviço militar, modernização do Exército e Marinha. E aí, por conta de seu falecimento, o vice-presidente Nilo Peçanha assume o governo. Então, em 1908, a gente tem a chegada do navio japonês aí, trazendo a primeira grande leva de japoneses para o Brasil. Lembrando que o Japão, nessa época, tinha um elevado crescimento demográfico e o governo japonês tinha interesse na política de emigração, ou seja, que os japoneses saíssem de lá e fossem para outros países. E o Brasil acabou sendo um dos destinos principais dos japoneses. Com a morte do Afonso Pena, assume o Nilo Peçanha, considerado aí o presidente negro do Brasil. Como principais pontos do governo Nilo Peçanha, a gente tem obras contra as secas lá no Nordeste e o serviço de proteção ao índio. Posteriormente, a gente vai ter aí um racha na política do café com leite. Ou seja, a gente vai ter São Paulo de um lado e Minas do outro. O Partido Republicano Paulista
ele vai apoiar a candidatura de Rui Barbosa e o Partido Republicano Mineiro vai apoiar a candidatura do sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca. E aí a gente vai ter a chamada campanha civilista, liderada aí por Rui Barbosa. O que era a campanha civilista? Era incentivar a população a votar em Rui Barbosa, que era um candidato civil, incentivando a população a não votar nos militares. Aí a gente tem as eleições e a vitória é de Hermes da Fonseca com 64%. A gente tem início então o governo Hermes, que vai de 1910 a 1914, do gaúcho Hermes da Fonseca. Como principais pontos do governo Hermes, a gente tem a política das salvações. O que é a política das salvações? É o governo federal, é o Hermes da Fonseca, intervindo nos estados, tirando os governantes dos estados que fossem oposição ao governo. Esse era o principal objetivo da política das salvações. Tinha esse nome porque dizia-se que tinha o objetivo de moralizar, de salvar o Brasil do atraso oligárquico. E até como consequência dessa política das salvações, a gente vai ter a revolta lá em Juazeiro, porque em muitos estados a população não aceitava que o governante fosse retirado e colocado outro que fosse a favor do governo. Então a gente tem aí a revolta em Juazeiro, liderada aí até pelo Padre Cícero. Em 1910 a gente tem a revolta da Chibata, liderada pelo marinheiro João Cândido, conhecido como Almirante Negro. Essa revolta, na verdade, era contra as péssimas condições dos marinheiros brasileiros e também os castigos corporais, as chibatadas. E essa revolta aconteceu no dia da posse de Hermes da Fonseca. Então o governo, naquele momento, ele vai, para tentar apaziguar, faz várias promessas que não são cumpridas. Posteriormente a gente vai ter novamente a revolta dos marinheiros, que serão massacrados na Ilha das Cobras, no litoral de São Paulo. E outro ponto também importante do governo Marechal Hermes é a Guerra do Contestado, que a gente vai ver em seguida. Então chama a Guerra do Contestado porque esta região aqui, entre os estados do Paraná e Santa Catarina, era uma região disputada por Paraná e Santa Catarina. Era uma região muito rica em madeira, erva mate. Então, essa região era chamada de Contestado. Até que a gente tem a construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo a Porto Alegre. E por conta disso, muitas famílias acabam sendo expulsas dessas terras aqui, gerando um movimento aí de populações que foram expulsas de suas terras, que vão dar origem à Guerra do Contestado, entre as tropas do governo de um lado e esses camponeses sem terra de outro, liderados aí por um religioso chamado José Maria. Muitos autores chegam até a fazer a comparação da Guerra de Canudos com a Guerra do Contestado, tendo em vista aí que ambas foram lideradas por um líder religioso com ideias messiânicas. E também a gente tem o desenvolvimento no sertão nordestino de bandos aí, nômades, assaltando, tocando terror no sertão nordestino, chamados aí de cangaceiros. Tem esse nome, cangaço, por conta da canga, dessa peça de madeira aí colocada sobre a cabeça dos bois. E por conta também dessas pessoas utilizarem
as suas malas, colocarem junto ao seu corpo as suas armas, suas roupas e andarem com elas, acabaram ganhando o nome aí de cangaceiros, em analogia, em comparação a essas cangas usadas pelos bois. E os principais aí cangaceiros, Lampião, Maria Bonita, esses grupos que viviam no sertão nordestino, nômades, assaltando, tocando terror, até certa medida fruto também da extrema pobreza e miséria e exclusão da terra lá no sertão nordestino. Posteriormente a gente tem o governo de Venceslau Braz, que vai de 1914 a 1918, governo do mineiro Venceslau Braz. E é importante a gente já fazer de início aqui a ligação com os fatos externos ao Brasil. 14 a 18 a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Então os principais pontos do governo Braz, a gente vai ter o primeiro Código Civil Brasileiro em 1916, vão ter início as greves operárias, cuja principal vai ser em 1917, a greve geral, que chegou a mobilizar mais de 30 mil operários. Essas greves aí também vão ter muita influência externa, lembrando que em 1917 a gente tem um fato muito importante na história mundial, a Revolução Socialista Russa, por Lenin, e isso acaba sendo uma influência muito grande no movimento operário brasileiro, em que os principais integrantes, os principais operários no Brasil, eles eram imigrantes, principalmente italianos, espanhóis, que tinham contato com ideias do anarquismo, do marxismo. Então essas ideias, junto com as péssimas condições de trabalho nas indústrias do Brasil, essas ideologias vão ser muito presentes entre os movimentos operários no Brasil. Em 1917 também, o Brasil ele assina a declaração de guerra contra a Alemanha. Lembrando que os alemães eles bombardearam navios, afundaram navios brasileiros lá na Europa, e aí a gente declara guerra contra a Alemanha, enviando médicos. A gente também tem nesse momento a queima de sacas de café para equilibrar o preço, lembrando que o convênio de Taubaté ele foi seguido por praticamente todos os presidentes aí, depois de Afonso Pena. Outro ponto importante do governo Venceslau Braz é o crescimento do setor industrial, porque nesse momento da guerra, os países europeus não vão exportar produtos industrializados para o Brasil, porque estão em guerra. Então a gente vai começar a produzir as mercadorias aqui que antes a gente comprava de fora. A gente vai ter a chamada política da substituição de importações. Então, em vez de comprar de fora, a gente vai passar a produzir aqui dentro do Brasil o que antes era comprado de fora. Principalmente aí, crescendo indústrias de têxtil, de alimentos, ou seja, de bens de consumo. Outro ponto também do governo Venceslau Braz é a pandemia da gripe espanhola, que também chegou ao Brasil. Então, esse surto industrial que a gente tem durante a Primeira Guerra é a chamada substituição de importações. Ou seja, produzir aqui o que antes a gente exportava. E aí o crescimento da indústria têxtil, alimentos. E também por conta desse crescimento industrial, a gente vai ter novos atores atuando aí na vida política do Brasil. Então, aqui a greve de 1917, com vários operários empunhando bandeiras vermelhas, era grande a influência marxista entre esses movimentos, a gripe espanhola. E em 1918 a gente tem a eleição para presidente. E Rodrigues Alves ele vence a eleição
mais de 99% aí, sendo vencedor das eleições. Só que inclusive morre de gripe espanhola antes mesmo de tomar posse. Assume o vice Delfim Moreira, que também governa poucos meses. Ele governou só até ter novas eleições. Por quê? Porque a Constituição dizia que quando um governo não completasse 2 anos, deveriam ter novas eleições, o que foi o caso. E aí a gente tem a eleição do paraibano Epitácio Pessoa, que vai governar de 1919 a 1922. E nesse momento a gente já tem início a crise, a turbulência no Brasil. Começa a ver a crise desse regime oligárquico, a crise da República do Café com Leite. A gente tem o fortalecimento dos grupos urbanos, como a burguesia, os operários. Então a gente não tem só mais o poder forte ali dos proprietários rurais, não, mas os grupos urbanos começam a crescer. Outro ponto também que vai ajudar a derrubar a República do Café com Leite é que os outros estados cansaram da República do Café com Leite, em que apenas São Paulo e Minas mandam. Então a gente tem aí outros estados contestando a supremacia de São Paulo e Minas. E outro ponto também, talvez um dos mais importantes aí para a crise da República Velha, são as revoltas militares, as revoltas de tenentes, principalmente, tenentes e capitães. Revolta dos militares contra o governo oligárquico, ainda naquela mentalidade positivista de que os civis não têm capacidade técnica para governar o Brasil, defendem aí maior participação dos militares na política, também uma oposição forte ao regime do café com leite. Principais pontos do governo Epitácio Pessoa: início da dependência do Brasil com os Estados Unidos, lembrando que nesse momento a Inglaterra está destruída pela guerra, então a gente começa a passar para a influência estadunidense. Agitações sociais, greves operárias, rebeliões militares, aprofundamento das divisões políticas entre as oligarquias dominantes. Então a gente tem no governo Epitácio Pessoa a República Velha começando a cair. Em 1921, a Lei de Repressão ao Anarquismo, em que muitos operários, principalmente imigrantes, são expulsos do Brasil. E um outro ponto importante de 1921 é o episódio das cartas falsas. Nesse momento a gente tinha 2 candidatos a presidente, Arthur Bernardes e um outro apoiado pelos militares chamado Nilo Peçanha. E aí esse grupo, apoiadores do Nilo Peçanha aí, eles elaboram cartas falsas e os jornais publicam essas cartas falsas dizendo que são de autoria de Arthur Bernardes. E nessas cartas falsas o exército é muito criticado de maneira enérgica. Então, a partir dessas cartas falsas, os militares eles passam a tomar um ódio enorme do presidente que vai ser eleito, Arthur Bernardes. A gente tem aí então as primeiras fake news do Brasil. Em 1922, com o anarquismo em crise aí, a gente vai ter a fundação do Partido Comunista do Brasil. Os operários agora se organizando, com forte cunho aí
defesa das ideias socialistas, marxistas. Também em 22 a gente tem a Semana de Arte Moderna em São Paulo, o início do modernismo no Brasil, uma arte que vai questionar as correntes literárias anteriores, vai chocar a população, e o objetivo era esse mesmo, para a partir daí iniciar uma nova arte. E também a Semana da Arte Moderna, ela era uma forma de utilizar a arte para fazer crítica política. E por fim, a gente tem a revolta do Forte de Copacabana, no Rio, considerada então a primeira revolta tenentista. E por que a gente vai ter essa revolta do Forte de Copacabana? Primeiro, os militares queriam a renúncia de Arthur Bernardes, por conta aí daquele episódio chamado Cartas Falsas. Segundo, os militares eles não gostaram de o ministro da guerra de Epitácio Pessoa ser um civil. E terceiro, os tenentistas aí, os militares, eles são fortes críticos da oligarquia. Eles pretendem uma série de reformas. Então, como perderam a eleição, eles apoiaram Nilo Peçanha, o Arthur Bernardes foi eleito, o Forte Copacabana se rebela. As tropas legalistas são enviadas para lá e essa revolta ela é contida. Apenas 18 pessoas, 17 militares e um civil, saem pela Avenida Atlântica, apenas 18, contra as tropas do governo. Uma ideia suicida aí, esses 18 rebeldes aí, chamados os 18 do Forte, acaba que somente 2 sobrevivem. Então a gente tem a primeira revolta tenentista, chamada Revolta do Forte de Copacabana, que foi rapidamente controlada pelas tropas legalistas. E os 18 corajosos aí que resistiram até o final, apenas 2 sobreviveram. Então, eu trago aqui a hierarquia militar, em que a gente tem aqui como oficiais de baixa patente os tenentes. Por isso essas revoltas são chamadas revoltas ou rebeliões tenentistas, porque são lideradas por tenentes, no máximo aí capitães. São militares de baixa patente aí, se revoltando contra a República Velha, querendo colocar-se como salvadores do Brasil. Aqui a imagem dos 18 do Forte de Copacabana, apenas 2 sobreviveram no confronto suicida contra as tropas do governo. Então esse episódio aí, Revolta do Forte de Copacabana ou Revolta dos 18 do Forte, é considerada a primeira revolta tenentista ou rebelião tenentista. E aqui a gente tem as cartas falsas, em que foram atribuídas a Arthur Bernardes, em que as Forças Armadas são criticadas, são desdenhadas. Então, Bernardes é eleito e vai governar de 1922 a 1926, num dos períodos mais turbulentos da República Velha. Seu governo vai se dar praticamente todo em estado de sítio. O que é estado de sítio? É uma situação excepcional em que as liberdades elas são restringidas, liberdade de ir e vir, as correspondências. Então, o governo federal ele passa a ter amplos poderes e podendo atuar de maneira enérgica, prendendo quem quer que seja. Isso é chamado de estado de sítio. E os principais pontos do governo Arthur Bernardes. A gente vai ter aí a Revolução Gaúcha, ou Revolução de 1923, que na verdade vai ser uma guerra civil entre 2 grupos lá do Rio Grande do Sul. Mas o marco do governo Arthur Bernardes são as revoltas tenentistas.
Então, em 1924, a gente tem a Revolução ou Revolta Paulista, liderada aí pelos militares Isidoro Dias e Miguel Costa. E no Brasil, em diversos estados, outros militares também se revoltando contra Arthur Bernardes, querendo reformas, querendo a renúncia imediata de Arthur Bernardes, até que a gente tem, o governo ele consegue controlar os militares rebeldes em São Paulo, em 1924. Os militares chegaram a tomar a sede do governo, o governador de São Paulo teve que sair da cidade. Foi um conflito entre as tropas legalistas e os tenentistas que destruiu parte da cidade de São Paulo. E parte desse grupo aqui da Revolução Paulista se desloca em direção ao sul do Brasil para encontrar outro grupo também de revoltosos, liderados aí por Carlos Prestes. E aí a gente tem início a chamada Coluna Prestes, um grupo de tenentes aí, liderando mais ou menos 1.500 militares, se deslocando pelo Brasil, incitando a população contra Arthur Bernardes, até que por fim esses militares aqui da Coluna Prestes, eles acabam se refugiando na Bolívia. E aí tem fim a esse movimento chamado Coluna Prestes. Mas o tenentismo ainda não terminou. Só vai terminar quando em 1930 eles derem um golpe pondo fim à República Oligárquica. Então, para a gente entender a Revolução Gaúcha de 1923, a gente tem que lembrar da evolução política no Estado. Então, a gente tem aqui Júlio de Castilhos, que eram os pica-paus republicanos, e os federalistas, chamados aí de maragatos, que eram federalistas. Posteriormente, o herdeiro de Júlio de Castilhos passa a ser Borges de Medeiros. Agora os pica-paus eles são chamados de chimangos. E o herdeiro dos federalistas é Assis Brasil, chamados aí, continuam recebendo o nome de maragatos. E aí a gente vai ter o conflito entre essas duas oligarquias aqui. No final, a gente tem o fim da reeleição para presidente de Estado. E só fazendo um paralelo aqui, o herdeiro de Borges de Medeiros vai ser uma figura que posteriormente vai ganhar grande destaque no Brasil, que é o gaúcho Getúlio Vargas. Então essa revolta aqui era por conta desse presidente do Rio Grande do Sul ter sido eleito 5 vezes. E aí tem-se início a essa guerra civil, acaba com o fim da reeleição para presidente de estado lá no Rio Grande do Sul. E aqui a marcha da Coluna Prestes. O trajeto deles até por fim terminarem aqui na Bolívia. A gente tem as eleições e é eleito o paulista Washington Luiz. Na verdade, nascido em Macaé, no Rio de Janeiro, mas teve a sua vida praticamente toda no estado de São Paulo. Então, os principais pontos do governo Washington Luiz. Primeiro, ele é considerado moderno até para a época, um grande incentivador das ciências, da cultura, do esporte. Ele foi governador de São Paulo e foi até ele que permitiu, na época, que a Semana da Arte Moderna pudesse acontecer. O seu lema é governar é abrir estradas. Ele deu amplo apoio
a abertura de estradas para interligar o Brasil. Foi ele que desenvolveu um trecho da BR-040. Ainda como presidente de São Paulo, ele incentivou e desenvolveu várias rodovias. E a gente tem também no governo dele o rompimento com o convênio de Taubaté, em que ele para de apoiar os cafeicultores. Nesse momento a gente tem o crescimento de grupos de viés socialista, que continuam crescendo, aqueles grupos operários, imigrantes principalmente, que trazem da Europa as ideias marxistas. Lembrando também que esses grupos tinham grande apoio dos operários, dos outros operários, porque as condições de trabalho na indústria eram muito ruins. Em 1927 a gente tem a Lei Acelerada, ou seja, uma lei voltada contra esses grupos aqui, fechamento de sindicatos. O Partido Comunista passa a ser posto na ilegalidade. Mas o fato principal no governo Washington Luiz é também um fato externo, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a chamada crise de 1929 ou Grande Depressão, como a gente vai ver mais para frente. Então aí o crescimento de grupos defendendo as ideias comunistas, até mesmo defendendo uma revolução nos moldes da Revolução Russa de 1917. E eu trouxe um esquema aí para a gente tentar entender a crise de 1929, a Grande Depressão ou crise de 1929. Então a gente tem, depois da Primeira Guerra Mundial, uma produção muito grande nos Estados Unidos para atender a Europa que estava se reconstruindo. Então a gente vai ter o crescimento de muitas empresas que vão exportar principalmente para a Europa. Lembrando que nesse momento a Europa está se reconstruindo. Então, cresce nesse período o investimento na Bolsa de Valores. O que basicamente a Bolsa de Valores são? Empresas que emitem ações, que são títulos em que você passa a ser um pouco dono da empresa também, participando com ela dos lucros e também dos prejuízos. E essas ações no início, elas valorizam muito, porque as empresas estavam a todo vapor, e a venda de ações é muito grande. Essas ações valorizavam muito, muitas pessoas enriqueceram, então virou moda comprar ações na Bolsa de Valores. Muita gente vendeu tudo para comprar ações, investiu tudo. O crédito fácil, a expansão de crédito também, facilitou para que muita gente pegasse dinheiro no banco para comprar ações. Então, foi também um fator negativo a expansão de crédito, em que as pessoas acabavam pegando crédito para investir no mercado financeiro. Ocorre que, num certo momento, a Europa já não precisa tanto das exportações dos Estados Unidos. Eles começam a se reestruturar e diminuem as exportações. Então a gente vai ter uma superprodução em que as empresas começam a não ter para quem vender, porque a Europa já não precisa de tantas mercadorias. As ações despencam por conta da especulação. Muita gente comprava ações achando que o valor delas estava alto, até que num certo dia os investidores começam a perceber que as ações estão desvalorizando e praticamente todos eles tentam vender as ações no mesmo dia, e a Bolsa de Nova York ela quebra
aí o crash da bolsa, em que milhares de investidores perderam tudo. Então a gente vai ter aí empresas falindo por conta da superprodução, desemprego, o consumo diminui. Então a gente tem aí a crise de 29 afetando não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. O Brasil, principalmente, vai diminuir a venda, a exportação de café para eles quase em 80%. Até que, 1º de março, a gente tem as eleições. De um lado, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, formando aí a Aliança Liberal. E do outro, Júlio Prestes e Vital Soares. Por que a gente vai ter aí Minas de um lado e São Paulo de outro? Porque o Washington Luiz indicou outro paulista para sucedê-lo. E isso aborreceu Minas Gerais, que se juntou com o Rio Grande do Sul e Paraíba e formou a chapa Getúlio Vargas e João Pessoa para disputar as eleições contra o Júlio Prestes. Até que Júlio Prestes é eleito presidente do Brasil. Só que nesse momento a Aliança Liberal acusa fraude nas eleições. Nesse meio termo, João Pessoa é assassinado e aí acabam colocando a culpa do assassinato de João Pessoa no Washington Luiz. E aí a gente vai ter os militares tomando o poder, depondo Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes, iniciando e entregando o poder a Getúlio Vargas, que vai dar início aí à Era Vargas. Tanto Washington Luiz quanto o Júlio Prestes, eles acabam se exilando na Europa. Então a Revolução de 30, que vai impedir que Júlio Prestes tome posse, foi um movimento armado, liderado pelos estados de Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado, que depois o presidente Washington Luiz impediu a posse de Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Então, a gente tem em 30 o fim da República Velha, pelos novos grupos. Quem que colocou abaixo a República Velha? As oligarquias dissidentes, a burguesia, as classes médias, os operários, mas principalmente os militares, que foram os que deram o golpe, tirando Washington Luiz do poder e colocando posteriormente Getúlio Vargas. Então, o candidato a vice de Getúlio, João Pessoa, foi assassinado em uma confeitaria em Recife. Só que o assassinato de João Pessoa não teve nada a ver com Washington Luiz. O assassino era João Dantas, adversário político de João Pessoa. Entretanto, as motivações do assassinato foram de cunho pessoal, mais pessoal do que político. Dantas acusou Pessoa de ter ordenado a invasão de seu escritório, onde foram colhidas cartas íntimas que foram publicadas e disseminadas pela Paraíba. Então, assim, Getúlio Vargas, usando o assassinato de João Pessoa, falando que haviam boatos de que tinha sido Washington Luiz que mandou, deu força para os militares tomarem o poder, tirando Washington Luiz. Então, quaisquer que fossem os motivos do assassino de João Pessoa, o assassinato logo se transformou na alavanca para a Revolução, para o estopim. Ações militares passaram a ocorrer em vários locais do Brasil. Em 24 de outubro, o poder estava nas mãos da Aliança Liberal. Washington Luiz foi deposto e exilado. Então a gente tem aí a cidade de João Pessoa, na época se chamava Cidade da Paraíba, ganhou o nome de João Pessoa em homenagem a João Pessoa, que inclusive era sobrinho de Epitácio Pessoa. A bandeira da Paraíba passou também mudou, o preto aqui em luto a morte de João Pessoa, e a palavra nego,
em que João Pessoa se negava a apoiar a candidatura de Júlio Prestes. Então aí, o fim da República Velha com Getúlio Vargas impedindo, dando golpe de Estado, tomando o poder, não deixando Júlio Prestes assumir. Júlio Prestes, em seguida, vai para o exílio. Então, as Forças Armadas tomam o poder. Agora a gente inicia a Era Vargas, terminando assim a República Velha.